O Cláudio Rezende, a Nath Fiuza já abriu uma outra discussão. Sim. Porque a janela que se abre para sair é a mesma janela que se abre para chegar. E o Atlético já tem especulação, tem algum nome na pauta, alguém que já pode aparecer aí como possível reforço do Galo, Rezendão? Primeiro volante, Thiago, é prioridade no Atlético. A gente já vem trazendo essa situação. Surge aí o nome, Thiago, do Thiago Mendes. O Thiago Mendes é um volante, o torcedor vai se lembrar, ele jogou no São Paulo, né? Aqui no futebol brasileiro, depois acabou indo pro Lyon da França, no Lille, e estava agora no Al Rayyan do Catar. É uma informação do nosso colega Guilherme Frossat, que estaria já um início de conversa. O que eu sei da história é o seguinte, Thiago. O técnico Cuca gosta desse jogador. Não é a primeira vez que há uma possibilidade dele vir jogar no time do Cuca. E ele tá ficando sem contrato. Daquele jeito, né? Que o Atlético já contratou várias vezes. Um time que não tem muito dinheiro para ir no mercado e comprar, nesse caso é um atleta que está livre no mercado a partir do dia 30 de junho. Como o campeonato lá termina, essa questão de 30 de junho há uma composição, aí você consegue trazer, eu acho, na janela. Tem 33 anos, não é já um garoto, né? O Thiago Mendes, mas tem uma idade ainda que, se o cara estiver bem fisicamente, tem condição de jogar, né, Thiago? Agora, o que me preocupa aqui é que ele teve uma lesão grave no ano passado, ficou cerca de mais de 3 meses parado. E esse ano, eu tô olhando aqui, né, futebol lá do Catar, a turma joga bem menos, né, Thiago? Esse ano, a gente tá falando de jogadores aí do Galo, jogando de terça, domingo, quarta, jogo um atrás do outro. O Thiago Mendes fez 6 jogos na temporada de 2025, Thiago. Então, é um nome que agrada a comissão técnica do Cuca. E vamos ver, né, se a diretoria leva adiante, porque ele vai ficar livre no mercado. Um ponto positivo para ele, Cláudio, nesse quesito físico, é que vamos ter aí mais de 30 dias de paralisação. Ele teria pelo menos, né, sei lá, 15, 20 dias para poder pegar um condicionamento, ou até mais. Se caso feche o negócio, ele vem antes, o Atlético monta uma preparação para ele aí na cidade do Galo, para que ele esteja em melhor condição, esteja pronto para quando o campeonato for retomado, né, Rezende? Exatamente. E é um jogador que quando a gente... Agora no futebol do Catar vê menos, né? Mas ele teve boa temporada, a primeira inicial dele lá na França, e no São Paulo ele fez boas partidas, né? Era um jogador que naquela época era aquele cara formiguinho no meio campo, marca muito, é um estilo que o Cuca tá querendo aí pra janela, Thiago. Ô, Nath Fiuza, o Xará seria uma boa pro Galo? Ô, Thiago, é claro que, assim, eu não acompanho o futebol do Catar para falar do Thiago Mendes agora, no momento dele, com tanta propriedade. O que eu sei é que ele teve uma lesão no ano passado que o tirou de combate. Acho que isso explica também um pouco do pouco aproveitamento dele, né? São poucos jogos aí nesse recorte mais recente. Mas o que eu me recordo dele, né, revelado pelo Goiás, aí teve uma boa passagem pelo São Paulo, que depois foi vendido à França. Foi no São Paulo que ele teve mais destaque, e aí foi vendido para a Europa. Era de fato esse volante formiguinha que tem uma versatilidade também. Eu lembro que ele joga de primeiro volante, joga de segundo volante, um cara que faz essa cabeça de área, mas que consegue também dar um pouco mais de dinamismo, sair um pouco mais pro jogo, carregar um pouco mais a bola, então pode jogar também um pouco mais adiantado. E sempre foi um cara, pelo menos na passagem do São Paulo, um cara de muita intensidade, que é algo que tem faltado a esse Atlético do técnico Cuca, né? Um Atlético que vibra pouco, que compete pouco por vezes nesse meio campo, precisa de um time com mais intensidade. Mas obviamente, eu até estava conferindo aqui, ele foi vendido pro Lille, saiu do São Paulo em 2017, né? Nós estamos falando aí de um recorte de quase 10 anos atrás, era bem mais jovem, agora chega mais veterano. É claro que as características também, a força física, tudo isso vai mudando. Eu acho que o Atlético podia tentar no mercado opções mais interessantes do que o Thiago Mendes, mas o que pesa a favor é o fato de que vai ficar sem contrato, né? Então isso facilita demais a negociação. Ô, Edu, eu já tô imaginando o Thiago no meio campo do Galo, no lugar de quem? Porque ele não é aquele primeiro volante, pelo menos até onde acompanhei, característico, pegador, pitbull. Até pelo contrário, né? Aquele cara de passada larga, de muita mobilidade. Onde é que ele se encaixaria no meio campo do Galo, Dô? Como primeiro volante. Como primeiro volante, com a capacidade de fazer a função de segundo volante também. Já jogou até como zagueiro na carreira dele. Mas é um cara experiente, né? Em meio a tantos jovens nesse time do Atlético para função. Hoje o Atlético tem o Franco com 26 anos, é um jogador já vivido, com uma boa idade, auge de carreira. Você tem o Rubens, que nós acabamos de falar, com 23 anos. O Patrick, que agora está começando a escrever, e muito bem, a sua história no Atlético. O Thiago chegaria para ser um pilar,
um cara experiente para conviver com esses atletas no dia a dia também, passar muito da sua experiência, um cara de confiança do Cuca, já trabalharam juntos. Eu gosto da contratação, até pelo perfil mais experiente para a função, em meio a tantos jogadores mais jovens. Agora, o Atlético precisa de jogadores assim, de uma contratação como essa, mais experiente, pronto para chegar, para jogar. O que não pode é trazer jogadores ali para a função e encostar aquele que a gente acabou de falar dele, que é o Rubens, não dá mais oportunidade ao Patrick, o Franco ser encostado, a turma precisa jogar e todo mundo vai jogar. Nós estamos falando de um Atlético que está em 3 competições. E se tudo der certo, no segundo semestre o Atlético segue nas 3 competições. E para ir melhor no brasileiro, que é que o Atlético está patinando até aqui, você precisa ter elenco. Porque é um campeonato de regularidade. Está faltando essa regularidade ao Galo, porque justamente quando precisa do elenco, faltam peças de qualidade. E é nisso que o Galo deve pensar para o segundo semestre. Uma pergunta. Me lembrei aqui de Emanuel Carneiro. Alô, chefe, grande abraço. Thiago, é pardal ou canarinho belga? Tem o meio termo? Andorinha? Ô, Nath, então responde você, Nath. Ah, não, eu acho que não é nenhum, não é bagre não, né? Não é bagre não, como o pessoal usa hoje em dia na internet. Não, é um bom jogador. Eu acho que tem só a preocupação, acho que essa questão da experiência que o Edu falava é muito importante. Acho que o Atlético tem precisado disso também. A minha preocupação é só porque é um jogador que já tá lá no Catar há algum tempo, não vai renovar. Não sei se chegaria num viés mais de baixa, realmente não tenho acompanhado ele mais de perto recentemente. A experiência, a passagem pelo futebol francês, tudo isso pesa de maneira positiva. Acho que é um nome interessante. Acho que não chega a ser um belga, não, mas não é ruim também, não. Tá viu? Bom, não é pardal, né? Tá legal.